Mas é importante eu relembrar, o desafio de não criticar as pessoas, si mesmo, ainda continua, não é só de ontem. Falar coisas negativas, amém? É importante que você seja vigilante. É bom que os irmãos nos ajudem, né? Ele vê você falando, ele escuta você falando algo ruim, ele fala: ó, irmão, ó o jejum de palavras. O jejum de palavras é mais difícil que o jejum de alimento. Mas eu creio que não é só para esses 15 dias que Deus está nos dando essa graça de vigiar o que sai da nossa boca. Isso está mudando a nossa mentalidade. Isso vai reverberar a longo prazo na nossa igreja. O que nós estamos semeando nesses dias, nós vamos colher em semestres futuros, anos futuros. Porque eu creio que aquilo que nós plantamos hoje, as nossas palavras são sementes. O que nós estamos plantando hoje, vamos colher amanhã. Você crê nisso? Diz amém. Então é importante você pedir ao Espírito Santo que nesse jejum ele mude a sua mentalidade. Não só pelos 15 dias, mas que você tenha essa prática de não murmurar, né, de não criticar os outros nem a si mesmo, mas que da sua boca saia apenas palavras de vida, palavras que edificam, que levantam. Essa é a sua realidade, amém? Glória a Deus. Então, é importante eu mencionar algumas questões aqui, para fortalecer o que nós estamos ensinando. Primeiro, declarações de fé são diferentes de declarações positivas. Essa questão de declaração positiva, isso aí é uma questão até das religiões espiritualistas desse mundo, da nova era. Para você ter uma noção, até um feitiço, ele precisa ser falado corretamente. Você sabia disso? Você já assistiu filme de feiticeiro? Não tem lá um negócio que ele tem que falar, e se ele não falar corretamente, a magia não acontece? Até o feitiço é assim. Quando você vai no centro espírita, existe lá as orações, as rezas, a maneira da declaração precisa ser precisa, para que a entidade manifeste, a entidade incorpore. Então as declarações precisam ser apropriadas. Só que não é esse tipo de declaração que eu estou te ensinando. O que eu estou te ensinando é falar em linha com a palavra de Deus. Eu quero reforçar, não é a sua palavra que tem poder, é a palavra de Deus na sua boca. É diferente. Então, se nós ficarmos aí, como eu falei, falando de qualquer maneira, claro, falar positivamente é muito melhor do que falar algo negativo. Você concorda? É melhor você falar coisas positivas do que coisas negativas. Mas isso não tem efeito, isso não transforma coisa alguma, isso não tem poder criativo. O que tem poder criativo é a palavra de Deus na minha boca e na sua boca. Aí sim, nós vamos ver transformações, nós vamos ver milagres, vamos ver o agir do Espírito. Está claro isso para você? Diga amém. Amém? Então, é importante que você aprenda isso. Agora, nós estamos aprendendo aqui a falar corretamente. E duas coisas nós precisamos aprender. Quando nós não temos algo bom para falar, é melhor que nós... Um de cada vez. Quando eu não tenho algo bom para falar, é melhor que eu me cale. Só que essa é uma palavra que eu quero direcionar para os homens. Quando você não tem algo bom para falar, é melhor que você se cale. Mas isso não pode se tornar para você um estilo de vida. Porque aonde um homem de Deus não fala, alguém vai se levantar para falar. E o problema do mundo aconteceu porque um homem que deveria falar não falou. A serpente falou no lugar dele. Então, geralmente, o homem fala: pastor, eu não falo, quem fala aqui é minha mulher. Eu quero te falar, hoje, em amor,
O seu silêncio está trazendo muito prejuízo para a sua vida espiritual e para a vida espiritual da sua casa. Deus levantou você como cabeça lá. Não é para mandar, não é para subjugar sua esposa, seu filho. Não, mas é para falar como um rei e um sacerdote, que Deus te levantou para isso. Então nós precisamos orar, nós precisamos falar, porque quando o homem não fala, um espírito maligno vai falar, vai lançar setas, uma outra voz vai predominar. Mas isso não vai acontecer na sua casa em nome de Jesus. Amém? Não vai acontecer. Então é importante que você não fique em silêncio. Pastor, mas hoje eu estou nervoso, eu ia falar umas coisas. Aí nesse momento, deixa eu te ensinar o que diz Provérbios 11. Perdão, Provérbios 11 não, Provérbios 29, 11, se eu não me engano. Projeta para mim. Eu acho que é 29, 11. Provérbios 29, 11. Projeta aí para nós. Coloca na NTLH para os irmãos compreenderem melhor. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. O que Provérbios está dizendo? Que você não precisa falar tudo que você pensa. Quem fala tudo que pensa, a Bíblia chama de tolo. Então, se você está pensando algo ruim, não precisa verbalizar. Fique calado. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, mas isso é sinceridade. Não. Nós precisamos dar o nome que a Bíblia dá. Tolice. Então, passa pelos seus pensamentos. Passou. Quero falar. Vai gerar vida. Vai gerar edificação. Vai gerar fé. Não. Então eu vou me calar. É nessa hora que eu devo me calar. Você consegue compreender? Por quê? Porque senão a gente vai saindo, falando, e até nós vamos desconstruir aquilo que em fé já construímos. Construímos em fé, fizemos declarações, confissões, mas depois, com a própria boca, nós desfazemos o que edificamos. Nós precisamos ser coerentes. Amém? Então, passa muita coisa pela sua cabeça. É ou não é verdade? Alguém fecha você no trânsito. Passou na sua cabeça um xingamento. Você precisa xingar? Hã? Ah, pastor, olha o que eu já ouvi. Pastor, já que eu pensei, é melhor falar. Não gosto de guardar pensamentos. Deveria. O grande problema da vida é não saber guardar pensamentos. Você sabia disso? Coloca isso aí no seu Instagram. Coloca aí no seu Instagram isso aí. As suas palavras programam a sua mente. E a sua mente domina as suas emoções. Você é o que você pensa. E você dá poder quando pensa errado e fala errado. Aí o inimigo ganha o quê? Oportunidade de subjugar a sua vida. Pensei errado, mas não vou falar errado. Eu vou rejeitar esse pensamento de morte. Porque a minha mente é uma mente que pensa naquilo que é bom, justo, louvável e tem boa fama. É isso que ocupa a minha mente. Eu rejeito essa seta agora em nome de Jesus. Você combate isso pela palavra de Deus. Amém? Então fala para o seu vizinho, não fale tudo que pensa. Isso não é bênção para você. Você conseguir entender? Amém? Agora, irmão, assim como nós devemos vigiar o que nós falamos, algumas palavras nós deveríamos eliminar da nossa vida. Você sabe que a criança, ela aprende a reclamar desde pequena. Ela senta na mesa, falei isso hoje lá no almoço em casa. Ela senta na mesa, aí tem carne de panela. Ela fala, ai, carne com osso, não gosto de bife. Mas acabou de orar agradecendo a Deus pelo alimento. Mas hoje tem tomate. E desde pequeno a criança aprende a reclamar. Então tem coisas que nós aprendemos. Nós precisamos de vez em quando resetar esse aprendizado errado e passar aí um software renovado do Espírito na nossa mente. É ou não é verdade? Precisamos formatar. Isso é renovação da mente. Então, ao invés de murmurar, eu vou agradecer, eu vou dar graças pela comida. Você tem que ensinar o seu filho a fazer isso. Mas você já parou para pensar? Às vezes você tem esse costume. Qualquer coisa você bateu o dedo,
no martelo, você, eita desgraça. Você nunca deveria falar essa palavra. Você que é dos antigos, não levanta a mão agora não. Você sabe que essa é uma das palavras mais pesadas para os antigos, era essa palavra, é ou não é? Gente que era da roça jamais falava essa palavra. Pode xingar de tudo quanto é nome, mas essa palavra é um negócio quase mortal. Por quê? Porque quem é o único que não vai receber jamais a graça de Deus? O diabo. Então quando você chama desgraça, você está invocando o diabo lá na sua casa. Está invocando. Oh, miséria. Quem fala de miséria não experimenta prosperidade. Tem algumas palavras, pastor, mas é assim, é só um vício de linguagem. Não, não é só um vício de linguagem. Por que você não fala, oh, riqueza? Oh, prosperidade? Não é melhor? Então tem algumas palavras que nós deveríamos eliminar do nosso vocabulário. Você sabia que palavras invocam anjos e palavras invocam demônios? Murmuração invoca demônio. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Projeta aí que eu quero ler com você. Está escrito. Olha o que está escrito. Projeta aí, 1 Coríntios 10, 10. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Essa NTLH não é boa, mas na sua Bíblia aí, na RA está escrito, coloca aí no exterminador, aqui ó, exterminador, é um demônio. O que eles fizeram? Murmuraram. Pastor, toda vez que uma mentira é falada, você está invocando quem? O pai da mentira. Mentira não pode ser declarada lá na sua casa. Na sua vida é só lugar para a verdade. Elimina toda a mentira da sua boca. Irmão, tem gente que viciou em mentir. Aonde você está, fulano? Você está em casa, fala assim, estou na esquina. Você está na sua casa, fala, eu estou em casa, eu me atrasei, vou demorar, me perdoe. Você não está na esquina, e nem está chegando, você está tomando banho. Pastor, eu não consigo dormir à noite, não sei por quê. Porque quando você fala, ao invés de invocar a presença de anjo, invoca demônio. Não estou ouvindo nenhum amém hoje. Estou falando muito de demônio hoje. Mas eu estou te abençoando, para que você não fale de maneira errada. Todos nós estamos sujeitos a errar, por isso precisamos vigiar. Vigiar o que sai da nossa boca, seja ela coisas simples ou coisas que têm um peso espiritual maior, amém? Então não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nós vamos abrir a boca só para abençoar, só para falar a verdade. Cuida disso, irmão, cuida, qualquer palavra ruim pode invocar demônios lá na sua casa. Qualquer murmuração pode trazer demônios, peso, ataque espiritual. Não é que o demônio vai entrar em você. Não, o demônio não entra em você. Mas ele pode te oprimir. Pode oprimir você. Pode sobrecarregar você. De repente você está cansado, abatido. Puxa, pastor, o que é isso? Opressão espiritual. E foi resultado das declarações. Está entendendo? Diga amém. Então, fala aí para o seu vizinho. Quais palavras você precisa eliminar do seu vocabulário, meu irmão? Eu sei que aqui quase nenhum precisa eliminar, todos já falam corretamente. Mas vai que você conhece o irmão que precisa da sua ajuda, você já sabe instruí-lo. Amém? Você já sabe instruí-lo. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque você foi chamado para ser rei e sacerdote. Essa é a palavra de Deus a seu respeito e ao meu respeito. Vamos ler esse texto novamente? Projeta para nós, Apocalipse capítulo 1, versos 5 ao 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra,
está falando a seu respeito. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, poder para todos sempre. Amém. Então você, diga comigo, eu fui constituído rei e sacerdote. E sabe o que a Bíblia diz a respeito do rei? Que a palavra do rei tem poder. Você nunca vai ver um rei fazendo, você sempre vai ver um rei ordenando. Reis não fazem, reis decretam. Por isso que na lei ninguém é constituído rei, porque na lei é obrigado a fazer, mas na nova aliança você não foi chamado para fazer, mas para falar. Por isso que o Espírito da graça fala, decreta, libera. Então nós precisamos usar a nossa posição de reis para decretar a bênção sobre a nossa vida, a bênção sobre a nossa cidade, a bênção sobre o nosso casamento. Eclesiastes 8, verso 4 diz assim: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá? Que faz? A palavra do rei tem poder. Põe a mão no irmão que está do seu lado. A tua palavra tem poder. Aleluia. A palavra do rei tem poder. Só que você não foi constituído apenas rei. Você foi constituído, sacerdote. Existiam duas figuras no Velho Testamento. Na verdade, três figuras no Velho Testamento: os profetas, anciãos e o sacerdote. O profeta e os anciãos eram ministros da lei, do juízo. Quando você for ler na Bíblia, você vai ver anciãos e profetas se levantavam para profetizar juízo, morte. Mas o sacerdote, na velha aliança, já era uma figura da graça de Deus. Por quê? Porque ele se colocava entre Deus e o povo e apresentava a Deus o sacrifício. E o sacrifício que o sacerdote apresentava era para quê? Para que o povo de Deus fosse redimido. E qual era a função do sacerdote? Vamos ler? Deuteronômio 21, verso 5. Olha o que diz: chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor. Qual é a função do sacerdote? Para abençoar, por sua palavra, decidir em toda demanda e todo caso de violência. Qual é a função do sacerdote? Decidir as demandas. O que é uma demanda, pastor? Quando alguém se levanta contra você, te acusando ou te condenando, você como sacerdote, você pode anular essa condenação. Quantas pessoas você conhece que hoje vivem escravizadas nas suas emoções, porque lá no passado, o pai, a mãe, liberou uma palavra de morte na vida dela, na vida dele. Você não vai dar nada na vida, você é um fracassado. E ele aceitou essa palavra. Mas se hoje alguém falar isso para você ou para o seu filho, Kennedy, você como sacerdote, você pode hoje cancelar essa demanda. Então vai lá que uma professora não gosta do Isaac. Aí o Isaac fez uma arte. Esse menino é muito bagunceiro. Esse menino aí está com um espírito ruim nele. Esse menino aí, e começa a lançar um monte de demanda sobre essa criança. Os pais, na autoridade de sacerdote, podem cancelar toda a demanda contra essa criança. E nenhuma palavra que foi liberada vai pegar na criança. Porque o sacerdote tem poder de cancelar demandas. Então alguém falou que você vai ser fracassado. Você como sacerdote, você pode cancelar essa demanda. Sacerdotes abrem a boca para abençoar. Abençoar. Por isso não dá para você ficar em silêncio. Ficar em silêncio vai trazer muito prejuízo à sua vida espiritual. Mas precisamos falar em linha com a palavra de Deus. Amém? Então, diga assim comigo: o diabo não é sacerdote. Quando ele diz que eu vou morrer, eu posso me levantar
na autoridade que recebi e declarar: eu vou viver. Amém? Quando ele fala que você não vai viver longos dias, você pode se levantar e profetizar longevidade. Que o Senhor vai saciar você com longevidade. Que nos dias da sua velhice você dará fruto. É o que a Bíblia promete. Eu lembro, alguns anos atrás, uma irmã me ligou, mandou uma mensagem para mim. Pastor, você está podendo atender agora? É urgente, preciso muito falar com o senhor. E eu falei, prontamente, pode me ligar. Ela me ligou, já chorando, aos prantos. Pastor Rafael, ora por mim, aconteceu algo trágico. Falei, pelo amor de Deus, fala o que é. Eu acabei de receber uma profecia. Falei, uma irmã, muito usada por Deus, me ligou falando que eu vou morrer. E agora, pastor? Falou que daqui a algumas semanas eu posso até encomendar o caixão que eu vou morrer, pastor. Aí, eu quis rir, mas eu respeito a dor da pessoa. Aí eu fiz só uma pergunta para ela, pastora Carla. Falei para ela, você crê que essa mulher é mulher de Deus? Ela falou, claro, pastor, mulher de Deus, ungida, daquelas mulheres que ora, pastor. Aí eu perguntei para ela, falei, então por que você me ligou? Pastor, porque você é homem de Deus. Falei, você crê que eu sou homem de Deus? Então eu quero falar para você, você vai viver. Você vai ficar com qual palavra? Aí ela, pastor, como assim? E se Deus já vai me matar mesmo? Eu falei, não, Deus não vai te matar. Eu só quero que você saiba, você vai ficar com qual palavra? Aqui eu estou falando que você vai viver, ou que a mulher falou que você vai morrer? Pastor, mas o último que ela falou que morreu, que ia morrer, morreu. Eu falei, só morreu porque creu na palavra errada. Você hoje tem a opção de crer na palavra certa. Você quer crer em qual? Ela, pastor, eu acho que eu vou ficar com a sua. Eu falei, você acha ou você tem certeza? Ela falou, tenho certeza. Está viva até hoje, abençoado. É assim. Pastor, mas o profeta é ungido de Deus. Tem muito profeta ungido de Deus, mas você tem que entender, profeta é canal, ele não é fonte. E canal pode se contaminar com a sua própria opinião. Por isso você precisa conhecer as Escrituras. Se alguém se levanta para profetizar que você vai morrer, você pode, como sacerdote, cancelar essa demanda. Eu vou viver. O meu Deus é o Deus de vida. Amém? Por quê, pastor? Porque toda profecia na nova aliança, ela precisa produzir 3 coisas em você. Quantas coisas? 3. Primeiro, fortalecimento. É o que diz Paulo lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 ao 33. A profecia, ela é para fortalecimento, edificação. A profecia também é para exortação. Só que exortação, diga comigo, exortação. Vou diminuir o tom. Diga assim comigo, exortação não é pau na muleira. Não é pancada na cabeça. O que é exortação? Exortação é levantar. Exortação é restabelecer, é colocar de volta na posição devida. Isso é exortação. Essa tem que ser a função da profecia. Amém? E por último, consolar. A função da profecia é consolar, encorajar. Não é para trazer medo. Pastor, eu recebi uma profecia, pastor, não estou dormindo à noite. Essa palavra não é de Deus, essa palavra é de espíritos de engano. Tem que produzir o que em você? Edificação, consolo, exortação, não condenação. Pastor, mas eu tenho medo que um profeta se levanta e denuncie o meu pecado. Esse profeta é o profeta da velha aliança. Da nova aliança, um profeta nunca vai se levantar para denunciar o seu pecado. Ele vai se levantar
para te lembrar da justiça de Cristo. Pastor, então por que na velha aliança, Fabíola, todos os profetas tinham profecias de juízo e não de edificação? Um de cada vez. Por quê? Porque eles estavam debaixo da lei. E todo aquele que quebra a lei, ele está debaixo de... Eles cumpriam a lei. Então eles viviam debaixo de maldição. Então o profeta só tinha que abrir a boca e falar o que eles já estavam experimentando. Maldição por ter quebrado a lei. Mas hoje você está debaixo de maldição? Por quê? Porque você já não vive mais na lei, você vive na graça de Deus. E aqueles que estão em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Por isso que você não pode receber e aceitar profecias que te condenam. A exortação, o consolo, é sempre para te orientar, te relembrar a posição que você recebeu em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então nós precisamos cancelar toda demanda, toda palavra contrária, toda palavra de acusação do inimigo na nossa mente. Aleluia! Agora, é importante você aprender algo sobre o espírito da profecia, porque a palavra diz que o Senhor Jesus é o espírito da profecia. Por quê, pastor? Vamos ler Apocalipse capítulo 19, verso 10. A profecia é o testemunho de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então diga comigo, toda profecia na nova aliança precisa centralizar Jesus. Como que uma profecia na nova aliança centraliza Jesus? Centraliza Jesus honrando a obra que ele fez. Como um profeta se levanta para falar que você está debaixo de juízo, sendo que o sangue já removeu o juízo da sua vida? Tem crente da nova aliança aqui hoje ou não? É que você gosta mesmo é da taca, eu sei disso. Lá no fundinho você gosta daquelas pregações, fala, eita glória! É ou não é? Você gosta daquele... Tem um pastor na internet, aí não pode criticar, está de jejum, né? Rapaz, mas o pastor é perigoso. Lá do Rio de Janeiro, já viu ele? Não? Rapaz, o cara é fera. Ele amaldiçoou o STF. Você nunca viu ele, não? Já viu, Kennedy? Ele é fera, cara. A última que ele falou assim, ó, Deus mandou eu amaldiçoar os motoristas. E por isso, a multiplicação dos acidentes e mortes nas rodovias. Deus mandou. A última dele é que ele amaldiçoou a mulher dele. A ex-mulher, né? A ex-mulher. E olha o que ele falou. Eu não estou criticando, não. Eu estou de jejum de palavra. Mas eu vou te falar um negócio. Eu fiquei espantado com a ousadia desse pastor. Eu falei, Senhor, se ele mudar um pouquinho, ele vai ser usado demais, porque ele é ousado. Ele falou que Deus deu o melhor de todos os homens a essa mulher. E ela não honrou. E ele falou, se eu não sou o melhor, eu estou empatado em primeiro lugar. Falei, aleluia. Falei, glória a Deus. Está na internet. Olha que bênção. Então, você gosta desse, né? Mas eu não sou desse profeta. Eu vim aqui para te contar uma boa notícia. Eu sei que as pessoas nos acusam, lá na videira, agora estão fazendo um jejum de palavras positivas. Lá aquele pastor é quase um coach, está ensinando a falar coisas boas, mas a Bíblia não diz só coisas boas. Ah, filho, verdade. A Bíblia diz, inclusive são palavras do Senhor Jesus, que no mundo você teria as aflições, não nele. Nele você tem paz, nele você tem descanso. Mas enquanto você passa nesse mundo, você vai passar por aflições? Vai, mas tem de bom ânimo. Ele já venceu esse mundo. Ele já pisou na cabeça da serpente. E já não há mais poder da serpente atacar você. E nesses dias, você está fechando toda a porta que a serpente pode encontrar aberta através das suas palavras. Aleluia!
Você pode glorificar o Senhor? Você pode exaltar o Senhor? Glória a Deus. Então, toda profecia, diga comigo, toda profecia do Novo Testamento precisa centralizar Cristo. Mas para nós encerrarmos, eu só quero te ensinar que na Bíblia existe 2 tipos de profecia. Quantos tipos? 2 tipos de profecia. Profecias não causativas e profecias causativas. O que é uma profecia não causativa, pastor? É aquela palavra que o profeta apenas anuncia o que Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus levanta alguém só para anunciar. Ele não tem poder de causar nada, ele apenas anuncia, Deus vai fazer. Então, essa é uma profecia não causativa, tá claro? Então, é como você entra lá no jornal e vê alguém dando a previsão do tempo. Ele fala assim, ó, semana que vem vai chover e vai chover muito e fazer frio. Ele só anunciou o tempo. Ele não tem poder para causar chuva e frio. Ele só anuncia. Está entendendo? Diga amém. Então, essa profecia, ela é boa. Só que existe uma outra melhor, que é a profecia causativa. Quem pode profetizar? Todos os filhos de Deus. E essa profecia causativa é fruto de você conhecer o coração de Deus e a sua palavra. Então, por exemplo, você pode pegar a palavra de Deus e causar uma profecia na sua própria vida. Eu vou ser abençoado, porque essa é a promessa de Deus, que o justo é abençoado em tudo que ele coloca as mãos. Eu sou bem-sucedido, porque essa é a palavra de Deus a meu respeito. Você está o quê? Causando uma bênção para o seu futuro, porque você está usando a palavra para profetizar. Amém? Porque a palavra profecia, ela vem de uma palavra pró-femi. Pró, antes. Femi, palavra. Então, se você juntar essas duas, é falar antes. É falar de maneira antecipada. Então, você não está vendo, às vezes, a prosperidade, você não está sentindo, mas você pega a palavra e declara ela em seu favor. E isso vai se tornar, no seu futuro, uma realidade diferente. Então, você está causando algo na sua vida. Amém? Você está liberando algo na vida dos seus filhos. Meus filhos são ungidos. Meus filhos são rebentos da oliveira. Meus filhos gostam da comunhão do lar. Eu sou um homem bem-sucedido, eu sou feliz e eu como do trabalho das minhas mãos. Eu não como do governo, eu não como da mão da minha sogra, do meu sogro. Eu como do trabalho das minhas mãos. Está escrito, eu vou ser esse homem bem-sucedido que a Bíblia promete. Você está causando uma palavra, uma realidade espiritual na sua própria vida. Essa é uma profecia causativa. Amém? Ficou claro isso para você? Nesses dias você precisa causar muitos milagres na sua vida. Coisas que você tinha parado de orar. Mas hoje o Senhor está inspirando você para orar. Hoje o Senhor está ativando o seu coração, aguçando você para profetizar. Coisas que às vezes você até engavetou, deixou de crer. Pastor, é muito grande, parece que era só algo da minha cabeça. Não é, é o Espírito falando ao seu coração. Se o Espírito está movendo em você, é porque Ele quer que você fale. Você fale. Em silêncio nós não receberemos nada do Senhor. Nós precisamos falar. Fala lá na sua célula. Chega lá amanhã, célula vai multiplicar. Vai crescer, vamos ganhar todo esse bairro, os vizinhos vão vir, os vizinhos vão escutar o louvor e vão vir aqui na célula. O que está acontecendo? Qualquer centro espírita, aqui a 10 quadras, nenhum demônio mais vai manifestar por causa da unção desse ambiente. Vai profetizando, vai declarando. Amém? Você crê que as suas palavras podem causar uma diferença no mundo espiritual? Eu creio. Eu creio que Deus está te levantando para ser esse profeta da nova aliança. Aleluia. Por isso fica de pé onde você está. Antes de você começar a orar. Tem alguns que estão com erro na impressão. Tem trocado aí na saída. Irmãos, fui informado aqui que algum dessas fichinhas estão com erro na impressão.
Dos dois lados, né? É para você orar dobrado. Se você pegou essa aqui, é para você orar dobrado. Isso aqui não é à toa, não. É para você orar 2 vezes pelos alvos. Mas você pode trocar ali na saída. Nós vamos fazer um teste agora. Você vai escolher um irmão, seja atrás, na frente, do lado. Você vai falar alguma coisa boa para ele. Fala aí para ele. Escolhe um irmão. Abra sua boca e fala alguma coisa boa. Olha para cá. Não é para falar assim, você é abençoado. Não, você vai falar outra coisa. Ele é abençoado. Você vai falar para ele, irmão, você vai prosperar muito esse ano ainda. Se ele é um líder de célula, fala para ele, sua célula vai multiplicar. Deus vai te usar poderosamente. Se ele não é um líder, profetiza na vida dele, você vai ser um líder de célula. Não sei, fala algo bom. Fala para ele, irmão, você vai trocar de carro esse ano. Você vai tirar férias com a sua família. É algo bom. Você vai realizar esse sonho que Deus tem colocado no seu coração. Aleluia. Que o Senhor nos levante como reis e sacerdotes nessa cidade. Deixa eu só te ensinar algo. Às vezes você está aqui e você está até aflito, pastor. Só queria esclarecer isso para você. Lamentação é diferente de murmuração. Amém? Então, por exemplo, você recebe a notícia que um amigo seu faleceu. Aí você fala, glória a Deus, que bênção. Não, lamentar, fala, puxa vida, não deveria ser assim. É tão novo. Essa doença tirou a vida dele, ceifou a vida dele. Senhor, tem misericórdia da família. Isso é lamentar. E às vezes é o mais sábio a se fazer dependendo da situação. Até a Bíblia tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Agora murmurar é diferente. Seu carro quebrou, você, só acontece comigo. Não adianta orar e participar da campanha. Só o meu carro que quebra. Ó céus, ó Deus. Lembra do desenho? Aquele desenho da murmuração? Não tem um desenho que quem que ficava aquele desenho? Eu sei que tem um desenho. Bob pai, Bob filho. Quem poderá me ajudar? Esse é o Chapolin Colorado? Mas é desenho também? Chapolin é, né? Não é? Mas não é do Chaves? Chaves. O desenho endemoniado é aquele do Chaves, viu? É verdade. O cara mora num barril. Só fala de miséria. O outro é mochibento. O outro é um caloteiro. O nome do gato da mulher lá é Satanás. Tem uma bruxa. É de Deus, irmão. Você não esperava por essa. Eu não vou te falar nada, eu quero te condenar não. Quero abrir os seus olhos. Tem coisa melhor para você assistir. Está lá no YouTube, Pastor Alisson Rafael. A hora que você abrir lá, filho, fazer igual aquele pastor, quando você abrir. Quando você abrir lá no YouTube, parecer a minha foto, o demônio já vai correr. Não é de feiura, não. Aí, rapaz, essa mídia, viu? Porque agora é o seguinte: quando você está bonito, não é bonito, você está mídia agora. Aprendi ontem. Meu filho falou, pai, seu bigode ficou mídia. Eu falei, como é isso? Mídia, bonito. Falei, gostei. Sou da mídia. Fala pro seu vizinho, você é mídia, você é bonito, você é feitura dele, você é criado em Cristo Jesus. Amém? Abre a sua boca agora, rei. Abre a sua boca agora, sacerdote. Libera o que está no seu coração. Libera sobre a sua própria vida. Libera sobre a sua casa. Pai bendito, nessa noite, como igreja, nós tomamos posse da tua palavra.
E como reis, ordenamos agora, comandamos e confrontamos toda obra maligna. Não prosperará na nossa casa, não prosperará contra a igreja, não prosperará contra a nossa cidade. Pai, nós declaramos que por um caminho o inimigo se levanta, mas por 7 nós ordenamos que ele bata em retirada agora. Enfermidade saia, escassez saia, em nome de Jesus. Toda palavra de demanda, de acusação, de morte, hoje nós cancelamos essa palavra. Se você ouviu essa palavra do seu pai, se você ouviu essa palavra da sua mãe, se nesses dias você ouviu do seu chefe, eu cancelo essa palavra na sua vida. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou, te justificou, te perdoou de todos os seus pecados. Nenhuma demanda prosperará contra você. Você é bendito do Senhor. Não importa se levantaram calúnias a seu respeito, você não é o que eles disseram, você é o que a Bíblia diz a seu respeito. Se levante, se posicione hoje como rei e sacerdote que o Senhor te constituiu. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Que a face dele resplandeça sobre você. Amém? Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Amanhã estaremos juntos.